Graça e paz, igreja, boa noite, amém? Alguém aqui essa noite com frio? Não, né? Alguém sentindo a presença de Deus aqui essa noite? Amém? Glória a Deus, que benção. Muito bom estar aqui, um culto da fé, e Deus ministrou algo muito especial para mim, há mais ou menos uns 3 meses atrás. Eu encontrei com o Jefferson Saraceni. A gente se encontrou aí em algum momento do culto, de um final de culto. Eu falei para ele assim: varão, Deus me deu uma palavra poderosa para a igreja, mas agora não é o tempo de falar, né? Você lembra disso, Jefferson? Falei caldo grosso, e ele falou poderosamente comigo, mas eu sinto que é a hora de falar hoje essa palavra. Quantos estão preparados? Quantos querem ouvir Deus falar essa noite? Amém? Então você perca de tempo, abre a sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 28, conforme você for encontrando, se coloque em pé. Isaías, capítulo 28, Isaías 28, nós vamos ler 2 textos. O primeiro é Isaías 28, apenas o verso de número 12. Isaías 28, 12. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso aos cansados, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Vou ler novamente. Ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Outro texto está no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, lá quase já no final da Bíblia, depois de Filipenses, Colossenses ali, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente, capítulo 5, nós vamos ler 2 versículos apenas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 14 e o verso 15. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem o mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu vou ler novamente o 14 e o 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Oremos. Pai amado, Pai querido, que palavras poderosas, ó Pai. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo, dependemos de Ti. Espírito Santo, queremos Te ouvir. Espírito Santo, queremos aprender contigo essa noite. Instrui a tua igreja, instrui a minha vida, e faça, Senhor, ó Deus, a tua palavra florescer, faz a tua palavra frutificar em nós, essa noite. É o que te pedimos. Aquele e aquela que crê, diga amém. Pode se assentar. Essa noite eu quero compartilhar com você um tema que Deus falou comigo no meu coração, sobre gente cansada de igreja. Gente cansada de igreja. Você conhece alguém que se cansou da igreja? Você conhece alguém na sua casa? Você conhece alguém na sua família? Você conhece alguém que se cansou da igreja? Você já se cansou da igreja? Eu quero falar isso essa noite, sobre gente cansada da igreja. Eu vi uma frase que me fez refletir igreja nesse tempo, e a frase é o seguinte: a frase diz: a verdade é que nunca a gente sabe
a diferença se a gente quer descansar porque a gente está realmente cansado, ou se a gente quer descansar para desistir. A gente nunca sabe a diferença se a gente quer descansar porque a gente está cansado, ou se a gente quer descansar porque a gente quer desistir. A gente nunca sabe essa diferença, a gente sempre confunde essa diferença. Meu querido e minha querida, nós somos pessoas, eu e você, pessoas complexas, pessoas frágeis. Todos em algum momento na vida já se sentiram cansados, já se sentiram fadigados, já se sentiram exaustos com algo, com alguma coisa, mas nunca imaginamos que algum dia alguém ia ficar cansado, fadigado, exausto, entediado com a igreja. Nunca pensamos isso. Meu querido e minha querida, a gente nunca imagina que algum dia alguém vai ficar cansado, fadigado, exausto, entediado com a igreja. Porque devemos esperar que a igreja seja um lugar de descanso e de refrigério para as nossas vidas. Não é isso? Quantos esperam que a igreja seja um lugar de descanso? Quantos esperam que a igreja seja um lugar de refrigério para a nossa vida? Nós esperamos isso. Verdade ou não é? Amém ou não amém? E como pastor, eu percebi que, de modo geral, existem duas formas de cansaço que vem atingindo as pessoas dentro da igreja. Eu percebi, com o passar desses tempos, que existem duas formas de cansaço que vem atingindo o povo de Deus. Primeira forma de cansaço que eu identifiquei é que pessoas que cansam da igreja. Essa é a primeira forma de cansaço. E alguns motivos das pessoas que cansam da igreja são porque, por vezes, na igreja sobram línguas para as críticas destrutivas e faltam braços para a ação. Muitas vezes na igreja sobram línguas para críticas destrutivas e às vezes faltam braços para a ação. Sempre tem alguém que faria diferente. Os que falam e não fazem nada. Na igreja sobram dedos às vezes para apontar os erros dos outros, mas faltam ombros para sustentar os que querem ficar firmes. Muitas vezes os fracassos dos outros é comemorado, no lugar de chorar com os que choram, chorar com os que sofrem. A gente acaba dizendo: eu avisei, eu não avisei, eu falei, eu não falei. Ou às vezes a gente diz: eu já sabia. Já sabia. Meu querido, minha querida, a queda é a possibilidade na vida de cada crente. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: você está de pé? Então fique esperto. Fala para a pessoa que está atrás de você: está de pé? Então fique esperto. Meu irmão, minha irmã, a queda é possibilidade na vida de cada cristão, de cada crente. Mas é muito triste quando irmãos têm que mudar de igreja para recomeçar a vida. Não é triste isso? Tem irmãos que ficam pingando em igreja para mudar de vida. Deus já perdoou ele, Deus já perdoou as pessoas, os irmãos e as irmãs, mas eles ainda não se perdoaram. Muitas vezes na igreja sobram olhos para ver as brechas na vida dos outros e faltam disposição para tampar uma só dessas brechas. Meu irmão, minha irmã, na igreja sobram pernas ligeiras para escorregar dos compromissos que a igreja tem. E falta vigor para permanecer no caminho. As nossas pernas muitas vezes nos levam para a festa, para a balada, para o aniversário, mas não nos levam para os compromissos da igreja. As nossas pernas são escorregadias. Muitos na igreja identificam o problema nos cultos, mas se esquecem que quando não ajudamos a solucionar os problemas, a gente também se torna parte do problema. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: quando você não ajuda a solucionar o problema, possivelmente você se torna parte do problema.
Meu irmão, minha irmã, em geral na igreja sobra cérebro para discutir temas irrelevantes e falta inteligência, falta criatividade para encontrar novas soluções para um novo tempo que sempre tem carências. Como perdemos tempo, minha gente? Como perdemos tempo, meus irmãos, com coisas sem importância dentro da igreja? Como perdemos tempo? Por causa disso tem gente cansada da igreja, porque fez muito e acabou sufocado pela incompreensão, acabou sufocado pela crítica. A gente cansada por não ter feito nada, e a gente cansada de sua própria acomodação, e a gente cansada de esperar a atitude dos outros, e não tem atitude nenhuma. Meu querido e minha querida, bom, por tudo isso que eu falei e mais algumas coisas, a gente cansada da igreja. A gente cansada da igreja. A segunda coisa que tem desanimado as pessoas é porque pessoas estão se cansando de Deus. Você conhece alguma pessoa que se cansou de Deus? Existe. Eu oro, Deus nunca responde. Eu peço, Deus nunca me dá. Como se Deus fosse obrigado a dar alguma coisa para a gente, né? Como se Ele fosse o nosso empregado, sei lá. Pergunta para a pessoa aí, você sabia que tem pessoas que se cansam de Deus? Meu querido e minha querida, esse segundo grupo, as pessoas que se cansam de Deus, é o segundo fator que é uma consequência de quem já se cansou da igreja. Porque uma pessoa que se cansou da igreja, uma pessoa que se cansou da igreja, do ambiente de comunhão, do ambiente da vivência da igreja, logo se cansa de Deus também. É uma consequência. Uma coisa é consequência da outra. Pessoas que se cansaram de Deus, primeiro se cansaram da igreja, da religião, da religiosidade. Meu irmão, minha irmã, logo uma pessoa que se afasta de Deus, já se afastou da igreja, e em muitos casos isso é irremediável. Pessoas às vezes que cansam na igreja acabam procurando uma outra, mas pessoas que se cansam de Deus acabam ficando perdidas na vida. Meu irmão, minha irmã, a gente cansada de Deus, embora o confesse, porque o acesso a Ele é fácil, porque Ele está disponível 24 horas por dia, porque Ele não exige nada, não se necessita ter uma posição para falar com Ele, se é de pé, se é deitado, se é ajoelhado, né? Esses dias nós estávamos, eu e a Sandra, conversando na porta da casa dela, ela está em reforma lá, e aí passou um rapaz que mora lá na rua, né, Sandra? E aí o rapaz falou, rapaz, eu fui lá no posto, e assim, não estava, a médica me atendeu, rapaz, se for para morrer, a gente morre. Aí a Sandra pegou e falou assim, é melhor morrer com Deus. E aí ele, liso pra caramba, falou assim, não, mas ele está comigo todo dia, está aqui, ó. A Sandra falou assim, miserável, é liso, hein, pastor? Isso aí é liso. Isso aí é malandro. Quer saber de compromisso nenhum, não, porque Deus está toda hora. Como o acesso a Deus é fácil, as pessoas que se cansaram da igreja, se cansaram de Deus, quando a gente vai falar de Deus para elas, a primeira coisa que elas falam, não, Deus está comigo, para não falar que não acreditam mais, não confiam mais, não querem se envolver mais. Não, Deus está disponível toda hora. Deus está aqui, pá. Sim, simples. Eu sei que você não é assim, mas talvez você conhece alguém que seja assim. Meu querido, cansamos de Deus, e as pessoas cansam de Deus porque Deus é gracioso demais. E aí a gente passa a viver um contrassenso, como se a gente preferisse um Deus terrível, um Deus pavoroso, um Deus que castiga a gente. Gente cansa de Deus porque Ele não responde às nossas exigências, às vezes em oração, quando devemos nos relacionar com Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar. Aí as pessoas vão se cansando de Deus.
Mas eu tenho uma boa notícia para você. A criatura não pode dar ordens ao Criador. É o Criador que dá ordem à criatura. Um filho não deve mandar no seu pai. É o pai que manda no seu filho. E ainda se ele estiver no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, quem dá a ordem é o pai. Se você está debaixo do teto de Deus, meu irmão, minha irmã, obedeça, não mande, obedeça. Em relação a Deus, principalmente, obedeça. Tem muito filho que diz: eu cansei da minha casa, cansei dos meus pais, mas não tem coragem para se levantar e tocar a sua vida. Eu era um desses, safados e sem vergonha. Um dia, eu já estava trabalhava na Droga Raia, no depósito da Droga Raia em Taboão da Serra. Tinha meu ticket de refeição, tinha meu salário, era encarregado de distribuição lá no depósito da Droga Raia. Estava bem lá, tranquilo, aparentemente tranquilo. Um dia cheguei em casa porque minha mãe não fez a mistura que eu pedi. Eu sem Deus na minha vida, né? Uma religiosidade sem Deus faz isso. Peguei a comida que ela tinha posto no prato para mim carinhosamente e joguei toda no chão da sala na frente dela, porque ela não fez a mistura para mim que eu pedi, que eu tinha dado o ticket para ela comprar. Para você ver o nível de rebeldia que um filho pode chegar. E foi a pior coisa que eu já fiz em toda a minha vida com os meus pais. Além de desrespeitar, às vezes, falar besteiras e tudo mais na minha juventude. Meu irmão, minha irmã, e a gente esquece que com Deus a gente não pode fazer isso. Com Deus a gente não pode dar ordens. Minha mãe naquele momento, ela não entendeu o que eu fiz, ela reclamou porque eu sujei a sala, mas ela não fez nada comigo. Com Deus a gente não pode jogar a comida na sala dele e dar ordens a ele, porque há consequências sérias com isso. E a gente se cansa de Deus, meu irmão, minha irmã. A gente se cansa de Deus porque a gente não sabe respeitar a Ele, amar a Ele, amar a igreja dele. Meu irmão, minha irmã, então baseado nesses dois fatores que eu disse, né, que a igreja, que as pessoas se cansam da igreja, se cansam de Deus, baseado nesses dois fatores, nós, a igreja, eu e você, precisamos aprender como lidar com pessoas cansadas, porque às vezes você está num ritmo bom, amém? Amém? Tem gente no ritmo bom aqui essa noite? Amém? Eu digo que o seu ritmo está bom porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui essa noite, amém? Você poderia estar curtindo a vida, dormindo debaixo da coberta, com a família, mas você escolheu estar aqui essa noite, amém? Então você está no ritmo bom, mas às vezes tem alguém que está aqui do seu lado de domingo ou de quinta que está cansado. E a gente precisa aprender a lidar com pessoas cansadas. Como igreja, a gente precisa aprender a tratar as pessoas. Sempre vai existir alguém reclamando de falta de compreensão, sempre vai existir alguém reclamando de falta de amor, sempre vai existir alguém reclamando de falta de cuidado. No texto que a gente leu lá da igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o 14 e o 15 que nós lemos, a igreja de Tessalônica estava lidando com a falta de reconhecimento das pessoas, a falta de afeto, a falta de ternura. E no texto que nós lemos lá, fica claro 3 níveis de cansaço que nós lemos. Quais são os 3 níveis de cansaço? E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Primeiro nível, que está lá em Tessalonicenses, Paulo escreve a eles dizendo: olha,
que vocês possam admoestar os insubmissos. O primeiro nível é como lidar com pessoas insubmissas. É o primeiro nível que nós vamos falar essa noite. Estão aqui comigo, amém? Repita comigo: eu preciso aprender a lidar com insubmissos. O primeiro tipo de pessoa cansada na igreja de Tessalônica eram os insubmissos, ou seja, pessoas que não se ajustam ao padrão da igreja, pessoas que são desordenados, pessoas que são indisciplinados, pessoas que estão ociosas. Meu querido, minha querida, um tremendo desafio. Cuidar de pessoas assim é um tremendo desafio. Orientar pessoas assim é um tremendo desafio. Proteger pessoas assim é um tremendo desafio. O tremendo desafio é acompanhar pessoas insubmissas. Meu irmão, minha irmã, os insubmissos são pessoas perigosas, pois eles tendem a manipular a mente da gente. Eles tendem a manipular o interesse da gente. Eles tendem a manipular o bem-estar do outro. Pessoas assim insubmissas só pensam em si mesmo. Pastor, como é que eu lido com o tipo de gente assim? Com amor. Com amor. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que confrontar os insubmissos com amor, mostrar o perigo que é as ações, as atitudes deles e indicar o caminho certo. Vou te dar um exemplo de insubmissão. O pastor fala: olha, essa cadeira aqui fica melhor se você colocar ela um pouquinho mais para a esquerda. O pastor é um líder, amém? Amém? O pastor é um líder. Aí você fala assim: não, tá bom assim, deixa do jeito que está. Aí o pastor fala assim: meu querido, você não pode me ajudar a pôr a cadeira um pouquinho mais para cá? Você pode me ajudar nisso? Não, eu não gostei assim. E eu acho que o fulano também não gostou, né, fulano? Aí já começa a manipular o negócio. Está entendendo? Está entendendo? Os insubmissos são assim. E a pessoa, sem saber o que falar, concorda. E aí já vai manipulando. Está entendendo? Pessoas insubmissas são aquelas pessoas que saem da igreja com aquele discurso: olha, pastor, eu estou saindo na bênção, não quero trazer problema para ninguém, eu estou indo, não quero levar ninguém na frente do pastor, mas vai lá na casa do irmão e fala assim: ó, vamos lá comigo, pô, né? Vamos lá comigo, pô, você não concorda que assim é melhor? Vamos abrir a igreja, vamos ir para... É assim, o insubmisso é assim. Na frente do pastor fala: pastor, estou saindo da igreja, que é um direito da pessoa, estou saindo da igreja, vai na paz, meu pastor abençoa, tal. Aí vai na casa de um por um: você vai comigo? Você vai comigo? Estou saindo, você vai comigo? Você vai comigo? Você vai comigo? É o pique Lúcifer lá no céu. É o capeta em pessoa. O primeiro insubmisso foi ele. Sabia que ele ia perder o cargo de querubim celeste lá, da guarda celeste. O que ele fez? Contaminou 1/3 da parte. Além de ser insubmisso com Deus, levou uma galera com ele. Está entendendo o que é insubmissão, igreja? Amém? Como é que a gente tem que tratar o insubmisso? Confrontando com amor. Está errado, meu querido. Se o pastor falou que é assim, ele é um homem de Deus. Se o líder de célula falou que é assim, Deus está usando ele. Pensa por outro lado. Se coloca no lugar dele. Ele te ama. Não faz isso não. Como é que a gente lida com o insubmisso? Confrontando em amor. Segundo nível de tratamento com gente que cansou da igreja, também lá no texto de Tessalônica que nós vimos, é como lidar com os desanimados. Repita comigo: eu preciso aprender a lidar com os desanimados. Outro tipo de pessoas cansadas são os desanimados. E pessoas desanimadas, elas são cheias de medo. Pessoas desanimadas são cheias de dúvida. É igualzinho a raposinha Willy: ó céus, ó vida,
Pessoas desanimadas, elas estão sempre cansadas, sempre com medo, sempre com dúvidas. Não podemos esquecer que, como seres humanos, cada um de nós temos sentimentos, e portanto nós somos vulneráveis, cada um de nós somos frágeis, fisicamente e emocionalmente. A Bíblia fala que cada um de nós somos como vasos de barro. A Bíblia fala que cada um de nós são como os vasos de barro. Meu querido, vaso de barro é de ferro? Vaso de barro é de aço? Não. Vaso de barro, se eu pegar um vaso de barro aqui, dessa altura que eu estou aqui, soltar, ele quebra? Quebra. Se não quebrar, lasca. Não é assim? A Bíblia fala que cada ser humano cada um de nós somos como vasos de barro. E o texto que nós lemos diz que a solução para os desanimados é consolá-los. Está com a sua Bíblia aberta aí? Olha aí, consolei os desanimados, versículo 14, parte B aí, ó. Consolei os desanimados. Como que eu posso tratar de uma pessoa que está desanimada? Consolando, cuidando, tratando, cuidando de perto. É assim. Meu querido, muitas pessoas à nossa volta precisam de ânimo. Muitas pessoas à nossa volta, dentro e fora da igreja, irmãos e irmãs, estão com a baixa estima, estão com medo, estão com ressentimento, sentimento de culpa e tantas outras coisas. E às vezes são pessoas que são incapazes de agir ou de reagir a alguma coisa, porque estão desanimadas. Vem aqui um pouquinho, Vitor, vem aqui. O desanimado é assim, ó. Na hora de conversar, na hora do culto, senta aqui, irmão. Então, glória a Deus, igreja. Fala para o irmão que está do seu lado. O que uma pessoa dessa precisa? De uns tapas, pastor? Não. Obrigado, Vitor. Precisa de uns tapas, pastor? Não. Precisa de consolo. Precisa de consolo. Meu irmão, a Bíblia diz que pessoas assim, sem poder de agir ou de reagir, precisam ser abraçadas. Precisam ser abraçadas, precisam ser consoladas. A Bíblia diz isso. Precisam ser amadas. Meu irmão, minha irmã, ninguém mais do que o desanimado precisa de outras pessoas. Vou repetir, ninguém mais do que um desanimado precisa de outras pessoas. Para uma pessoa desanimada, todo dia é dia de que o céu está nublado, todo dia é dia cinza. E ela precisa de alguém que esteja com ela, que caminhe com ela, que abrace ela, para ela ver que às vezes o dia é de sol. Estão entendendo, irmão? Está entendendo, irmã? Amém? Às vezes tem dias que o sol brilha. Por mais que às vezes tenha dias de tempestade, tem dias que o sol brilha e aquece a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, é impossível levantar um desanimado a sair do poço do desânimo sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível. Agora é possível levantar uma pessoa que está desanimada, tirá-la do poço do desânimo, com o quê? Com a ação do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus, com a ação do Espírito, com o poder da palavra. Meu irmão, nós vamos consolar esse desanimado, e ele, meu querido, vai receber todo o ânimo que ele precisa, porque o Espírito Santo, ele é dínamo, ele é poder, ele é explosão, ele é ação, e a palavra é direção. Meu irmão, minha irmã, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, com ambas ajudas, nós vamos dar todo tipo de ânimo
que o mundo não tem para dar. Às vezes a pessoa quer ânimo nas coisas da sua casa, das coisas do seu dia a dia, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, mas ela não está achando ânimo em lugar nenhum, porque é só o Espírito Santo e a palavra de Deus que pode dar. Está com a sua Bíblia aí? Olha que interessante, abre aí João 14. João 14, o Evangelho de João, capítulo 14, olha que interessante. Pastor, o Espírito Santo tem poder para isso mesmo? De levantar o desanimado? Olha aí, João 14, verso de número 16. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que nós temos que consolar os desanimados. Olha que interessante, João 14, verso 16. Palavras de Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, a fim de que você esteja para sempre com... Meu querido, o Espírito Santo tem todo o poder de levantar um desanimado. Aliás, eu não conheço ninguém melhor do que Ele. Essa hora você tinha que dar um glória a Deus, dar uma tremidinha assim, bem pentecostal. Meu querido, quer levantar uma pessoa que está desanimada, abatida, cansada? Ministre o Espírito Santo sobre a vida dela. Ministre a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, para que ela sinta, que ela receba, e que ela saia desse marasmo de vida, porque é só o Espírito Santo, meu irmão. Eu não conheço ninguém. Uma vez o pastor Ebiúber estava contando a história de que, não sei se é fato verídico ou se é mentira, ou é só apenas uma ficção, que uma vez um rapaz foi procurar um psicólogo. Esse psicólogo, ele era cristão, e esse psicólogo recebeu esse rapaz. O rapaz falou assim: doutor, eu vim te procurar porque eu estou com uma depressão profunda, eu estou desanimado e eu não aguento mais a minha vida. Eu tenho dinheiro, tenho família, mas eu não tenho felicidade. E o psicólogo falou para ele: não, mas isso é fácil. O que você sente na sua depressão? Eu sinto profunda tristeza, eu sinto profundo desânimo. Aí o psicólogo falou assim: não, mas isso é fácil. Vou te dar uma dica boa, e você vai fazer isso amanhã. Aí o cara já animou, ficou feliz. E aí ele falou assim: qual que é a dica? Tem um circo ali, cara, o palhaço lá é fantástico. O palhaço, faz todo mundo rir. Não fica tristeza naquele circo quando aquele palhaço está lá. Vai lá que é tiro e queda. Você vai ver o circo, vai ver as palhaçadas do palhaço. Quero ver se você não levanta o seu ânimo, você não dá um up na sua vida. Aí o cara baixou a cabeça e começou a chorar. E o psicólogo: o que eu falei? Eu falei alguma coisa que te machucou, te constrangeu? O que está acontecendo? Calma lá. O que foi? Você tem alguma fobia de palhaços, né? Tem algum problema com o circo? Ele: não. O palhaço daquele circo sou eu. Eu faço todo mundo rir. Gera alegria no coração de todo mundo. Mas eu mesmo, alegria não tenho nenhuma. Aquele psicólogo então abraçou ele, porque nós temos que consolar os desanimados. Abraçou ele e falou assim: então eu tenho alguma coisa para te oferecer. Feche os seus olhos, porque isso aqui não depende mais de mim. Meu querido, minha querida, eu não estou aqui pregando contra a psicologia, é bênção. Tem muitos problemas que, se a gente falar com um psicólogo, ajuda. Mas tem coisa que é só o Espírito Santo de Deus para levantar a gente. Que se não for Ele, meu querido, minha querida, se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não sai do nosso poço, da nossa fossa. E aquele psicólogo orou, e ao invés de mandar o cara ir para o circo como um bom profissional, ele mandou aquele homem, aquele rapaz, ir para a igreja como um bom cristão. Só Deus tem palavras de vida, meu irmão.
Só o Espírito Santo pode nos dar vida, pode nos conduzir em vida, uma vida abundante. Quem crê, aplauda Ele essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo Consolador, que nos levanta do desânimo, que levanta o abatido, traz força ao cansado. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Meu querido e minha querida, pastor, então é só o Espírito Santo e a palavra, mas a gente como igreja não pode tirar o nosso da reta, ok? Não pode, a gente não pode sair do campo e deixar o Espírito Santo jogar sozinho. Porém, como igreja, meu irmão, minha irmã, nós temos a nossa parte nisso. Como? Qual que é a nossa parte? A gente tem que fortalecer o coração das pessoas que estão desanimadas. Nós temos que falar palavras suavizadoras, palavras que levantam, palavras com pontos positivos, trazendo à memória dessa pessoa desanimada coisas boas, como a própria Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem pessoas que veem o desanimado e ao invés de ajudar a levantar, está pisando mais, jogando mais para baixo, falando coisas horríveis. Meu irmão, minha irmã, temos que trazer à memória as coisas boas, recobrar no coração dessa pessoa que está desanimada, a esperança perdida, ajudar ela a recuperar os seus sonhos perdidos, ajudar ela a recuperar os seus projetos falidos com a palavra de esperança. Para isso que a igreja existe, para pregar esperança. Meu irmão, tá difícil. Parece que o mar não vai se abrir. Creia, porque Deus é um Deus de esperança. Repita comigo: enquanto há vida, há esperança. Fala para a pessoa que está do seu lado: está vivo, há esperança. Fala para a pessoa que está na sua frente: está vivo, há esperança. Fala para a pessoa que está do outro lado: está vivo, então há esperança. Aleluia, glória a Deus. Enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Não coloque o ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Não coloque ponto final aonde Deus só pôs uma vírgula. Terceiro e último nível. Tessalonicenses disse isso, né? Paulo disse isso a Tessalonicenses. O terceiro nível é como lidar com os fracos. Repita comigo: eu preciso, como igreja, aprender a lidar com os fracos. Eu não me lembro que profeta disse isso, mas usado por Deus, eu não sei se foi Malaquias ou se foi Miqueias, usado por Deus, ele disse algo poderoso: diga ao fraco que sou forte. Fala para a pessoa que está do seu lado: se você está fraco, eu quero te dizer que você tem um Deus que é forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a boa notícia para você essa noite. Está fraco, meu irmão? Deus é forte. Deus é forte. Ele é a sua força. Ele é a sua fortaleza. É Ele que te sustenta. É Ele. É Ele. Meu querido e minha querida, esses dias eu fui lá na casa da Sandra, da mãe da Sandra, da irmã Maria, e ela me convidou para comer um baião de 2 lá. Pensa num negócio gostoso. A quem sabe, baião de 2 a comida é de substância, né? Só que quando a gente come muito esse negócio, a gente não fica muito forte, a gente fica arriado. É ou não é? Quem come muito não fica forte, fica arreia, não é? Não é assim? Fica arriado. Aí tem que começar a queimar aquela energia, senão ela fica concentrada. Não é verdade? Energia concentrada não é muito bom, tem que espalhar energia. Não é verdade? Meu querido, não adianta, não é o que você come, não é o que você lê que te fortalece, é Deus que é a tua força.
Tem vezes na minha caminhada com Deus que eu já nem falo, Deus, eu quero, eu faço, eu peço, eu mando. Eu falo, Deus, se não for o Senhor, eu não tenho forças. Eu já disse isso até em momentos de libertação. Estava expulsando o demônio de uma mulher, junto com outras intercessoras de Taboão da Serra. E eu disse, Deus, eu não aguento mais. Quando eu disse isso, o demônio foi embora. Eu fiquei lá, em nome de Jesus, sai. E aí falava, ungia, gritava, chorava. De nada, o demônio lá. Mas quando eu falei, Deus, não aguento mais. Aquela mulher deu um suspiro. E voltou ao normal. Diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou. Meu querido, nenhuma mudança na sua vida, ela se mantém na sua força. Toda mudança que se mantém na sua vida, que é mudança contínua, é na força do Senhor. Toda vez que eu mudo na minha força, minha mudança demora alguns dias. Toda vez que eu mudo na minha força de vontade, minha mudança dura algumas semanas. Mas quando eu mudo na força do Senhor, é uma mudança que permanece para sempre. Tem crente que vira crente, passa um ano, deixa de ser crente, porque não mudou na força do Senhor, mudou na sua própria força. Você conhece alguém que aceitou Jesus depois de alguns dias, já voltou para o mundão de novo? Por quê? Foi na sua força. E a sua força produz emocionalismo. Mas na força do Senhor, as mudanças, elas são eternas. Eternas. Meu querido e minha querida, terceiro nível é como lidar com os fracos. É o último tipo de gente cansada, são os fracos. Os fracos são quem? Os fracos são os que não têm mais força espiritual, não têm mais força emocional, não têm força moral para prosseguir. Características de uma pessoa fraca são falta de vigor, é uma presa fácil para o inimigo. Pessoas cansadas são tentadas à queda a todo instante. Pessoas fracas não têm força, não têm robustez, são facilmente vencidas pela vida, escondem uma grande tristeza na alma. É uma pessoa fraca, é uma pessoa pouco ativa, pouco expressiva, se sente ao menor de todos, se sente insuficiente na maior parte das vezes. O enfraquecimento é um processo, meu irmão, minha irmã, que ninguém se torna fraco de repente. E cuidar dos fracos, para mim, para você como igreja, não é algo opcional. Não é. Não é algo opcional. Eu entendo que o diabo, né, eu ouvi isso, o pastor Tiago Brumelli diz isso, e eu achei fantástico. Ninguém aqui, ele diz que ninguém tropeça em montanha. Alguém aqui já tropeçou numa montanha? Estava lá, né, uma montanha aqui alta aqui de São Paulo é o Pico do Jaraguá, né? Estava lá no Jaraguá, lá na Zona Oeste, Pico do Jaraguá estava aqui, você, ó. Alguém aqui tropeça em montanha? A gente tropeça no quê? Pedrinhas. É ou não é? Pedrinhas. E é isso que o diabo vai colocando no nosso caminho. O diabo não coloca uma montanha para a gente tropeçar. Ele vai colocando pedrinhas, e isso vai nos enfraquecendo. Porque tropeça aqui, levanta, tropeça aqui de novo, levanta, tropeça aqui, tropeça acolá e levanta. Tem uma hora que já não cansa, já cansa. Cansei de tropeçar, cansei de cair. O que a pessoa faz? Desiste. Porque ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça nas pequenas coisas, nas pequenas burrices que o diabo vai afastando a gente. Nas pequenas burrices que o diabo vai tirando a gente da presença de Deus. Nas pequenas coisas. Meu irmão, está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Por isso que o enfraquecimento, ele é um processo.
A gente não fica fraco, acorda um dia, estou fraco. A gente vai desanimando, até não querer nada com nada. É assim ou não é? Estou falando alguma mentira aqui? É assim. Porque ninguém tropeça em montanha. Meu irmão, minha irmã, cuidar de pessoas fracas é o que eu e você temos que fazer, porque a igreja é o lugar dos fracos, a igreja é o lugar dos abatidos. Jesus disse isso: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, enfraquecidos, e eu vos... A igreja é o que de Cristo? Meu Deus, a igreja é o que de Cristo? A igreja é o que de Cristo? É o corpo de Cristo. E qual é o lugar que uma pessoa fraca tem que ir? A Cristo. E qual é o lugar que é o corpo de Cristo? A igreja. Meu querido, se você vem num culto, você está recebendo robustez. Se você vem na reunião de oração, você está recebendo robustez. Se você vai na célula, você está recebendo robustez. O Espírito Santo está ministrando a sua vida. O Espírito Santo está te conduzindo. O Espírito Santo está te fazendo se levantar. Está colocando sobre você ferramentas para você sair da sua fraqueza, né? Eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas que preferem prevenir do que remediar, não é verdade? Sim ou não? Você pergunta para a pessoa que está do seu lado: você prefere prevenir ou remediar? O que é a prevenção? Vacina é prevenção, né? Vacina é prevenção. Mas quando a gente não toma vacina e vem a doença, a gente tem que remediar, tomar remédio. A vacina dada pelo governo, ela é o quê? Gratuita. Mas o remédio na maior parte das vezes é pago. E às vezes a gente não lida para prevenir, a gente lida para remediar. Eu não, vou vacinar meu filho, vacina é coisa do diabo. Eu li na internet, é da Opus Dei. Eu já vi isso. E aí prefere ficar gastando com amoxicilina, penicilina, né? Porque a vacina é do diabo. Tem crente que é assim, eu sei que você não é assim, amém? Meu irmão, minha irmã, é melhor prevenir do que remediar. E com os fracos, o lugar da prevenção, do sustento de uma pessoa fraca, é estar na presença de Deus. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou. Meu irmão, minha irmã, o enfraquecimento é um processo, como eu já disse. E Paulo descreve que a gente ajuda o fraco amparando ele. O que significa amparar alguém? Você já se perguntou isso? Amparar é carregar no colo, amparar é apoiar. Amparar uma pessoa é não desprezar ela, não deixar ela de canto. Amparar é abraçar no momento da fraqueza. A minha filha, Annelise, ela está com 4 anos. Ela foi vacinada pela cachumba. E hoje, atualmente, ela está com cachumba, né? Ela pegou uma cachumba forte. Ela está com os seus 2 lados inchados. Por isso que a pastora não está conosco hoje. Mas, pastora, ela não foi vacinada? Foi, mas o que pode acontecer? A vacina, às vezes, é o vírus morto, meio morto, ou o vírus vivo, enfraquecido. Isso é a vacina. Então, quando a gente coloca a vacina no nosso corpo, a gente está colocando ou um vírus morto, ou um vírus meio morto, ou um vírus vivo para que o nosso corpo reaja, vença aquela bactéria, aquele vírus. O problema, meu irmão, minha irmã, é que às vezes os vírus também ficam incubados. O corpo prefere não lutar para eliminar aquele vírus, mas luta para incubar aquele vírus. Eu creio que foi isso que aconteceu com a minha filha. O vírus veio forte, ela tinha sido vacinada,
porque aquele vírus estava incubado e ele estourou para fora. E agora nós temos que remediar. Descanso e remédio, descanso e remédio. Meu querido e minha querida, por que eu estou falando da minha filha? Porque uma pessoa fraca precisa ser cuidada. Uma pessoa debilitada precisa de amparo. Uma pessoa debilitada precisa de que a gente fique com ela o tempo todo. O tempo todo. E nós temos pessoas fracas na igreja, que não querem ser cuidadas, mas tem pessoas fracas na igreja, que precisam ser cuidadas. Está entendendo isso aqui? Amém? Está entendendo isso aqui? E o que nós temos que fazer? Ampará-las, cuidá-las. O Eliseu está aqui. O Eliseu, há algumas semanas atrás, ele retornou para a igreja, e ele já tinha vindo, já estava numa frequência boa, né? E aí ele teve uma recaída, né? E ele voltou de novo, e Deus está dando mais uma oportunidade para ele. Ele está aqui limpo, né, Eliseu? É benção, já está indo na célula, né? E eu vejo que o Leco abraçou Eliseu, né, Leco? O Leco abraçou Eliseu, e o Eliseu também está abraçando o Leco. E isso é benção, não é verdade? Isso é benção. A Mandinha aí também, de vez em quando dá uns escorrega na Sandra, mas a Sandra está querendo abraçar ela, né? Né, Sandra? Gruda na Mandinha, é Nalvinha também, né, Nalva? Né? A Nalva já está até abraçando alguém também, né? Lá no emprego, lá, estou sabendo, Nalva. Aí, ó, Deus está te usando já. É assim. Tem pessoas que são fracas e não querem as pessoas deixar cuidar das feridas dela, da fraqueza dela. Mas tem outras que deixam. Está entendendo isso, igreja? E para essas a gente tem que abraçar, tem que amparar. Tem que amparar. Tem que amparar. Diga ao fraco que eu sou forte. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: está disposto a carregar alguém no colo? Pastor, eu quero carregar uma pessoa fraca, mas não quero carregar um defunto, não. É. Meu irmão, minha irmã, a melhor parábola para nós falarmos sobre fraqueza, sobre amparar os fracos, é a parábola do bom samaritano. A Bíblia fala que aquele cara já estava meio morto, ele já estava quase morto, quando ele foi encontrado. E ele foi restaurado. A parábola que Jesus conta, ele foi restaurado. Da fraqueza dele, ele foi cuidado. Meu querido e minha querida, eu não sou um poço de fortaleza, não. Eu não sou. Eu também, às vezes, tenho os meus momentos de fraqueza. Mas eu não vivo um fracasso, porque eu tenho quem cuida de mim na minha fraqueza. Está entendendo isso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus não vive fracassos quando ele permite alguém cuidar das fraquezas dele. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós vivemos por momentos de fracasso, fracassos poderosos, porque nós não deixamos ninguém cuidar de nós na nossa fraqueza. Sabe qual que é o maior erro do cristão? É falar assim: Deus cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Né? Tem até louvor, né? Não é assim? Só que sabe como é que Deus cuida de mim, de você? Como é que Deus cuida de nós? Como é que Deus cuida de mim, de você? Levantando alguém para cuidar de você. Meu querido e minha querida, tem muitas vezes, que eu estou passando por algum problema, que eu estou passando por alguma dificuldade, e Deus, Ele vem, levanta alguém para me abençoar. Deus vem e levanta alguém para me oferecer a mão naquele momento, naquilo que eu estou precisando, porque eu falo: Deus, o Senhor está vendo como é que eu estou, o Senhor está vendo que eu não aguento, e sempre Deus envia um anjo com escape, e esse anjo tem nome, tem cheiro, tem cor, tem endereço.
Meu querido, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Como é que Deus cuida de mim, de você, levantando pessoas? Levantando pessoas. Então vamos parar de fugir de gente, vamos abraçar gente, porque pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de Deus. Estão aqui comigo? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: está disposto a carregar alguém no colo aí? Pastor, não estou aguentando nem eu, pastor. Como é que eu vou carregar alguém? É assim, não é? Pastor, não estou aguentando nem comigo. Como é que eu vou carregar alguém? Estou vindo na igreja porque eu estou precisando ser carregado. O senhor quer que eu carregue alguém? Meu querido, minha querida, a Bíblia fala que às vezes os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz, né? Eu falo isso porque uma vez eu tomei todas. Como eu falei, a minha juventude foi meio esquisita. Teve uma vez que eu tomei todas, estava chapado, bêbado. Juntou mais 2 amigos meus que também estavam travados, bêbado. E eu precisava chegar em casa. E aí juntou mais 2, um no lado, outro no outro, e a gente foi. Até chegar em casa. Como é que um bêbado pode levar outro bêbado para casa? Não sei. Mas esse dia foi. Esse dia foi. Pastor, como é que um fraco pode ajudar outro fraco? Não sei. Mas Deus pode fazer o impossível acontecer. Meu querido, eu lá em Taipas, eu ouvi o testemunho do pastor Mano. Eu era pastor de Taipas. E o testemunho do pastor Mano, ele falou que os bêbados estavam levando pessoas para a igreja. Os bêbados estavam ganhando de muitos crentes que estavam há anos na igreja. E eu orava lá em Taipas: Deus, eu quero um bêbado assim na minha igreja, Deus. Que traga gente, Pai. Eu quero ver essas coisas acontecer. Só que eu estava orando isso lá em Taipas, amém? Está entendendo? Aí eu vim para Praia Grande. Comecei a cuidar do Carlão. O Carlão me deu um Pelé, sumiu. Depois que eu cuidei dele, ele passou aí umas 2 semanas na rua de novo. E ele apareceu aqui dentro. Acabou um culto de quinta-feira, ele apareceu aqui dentro. Bêbado, travado. Pastor, eu falo, Carlão, eu trouxe uma mulher aqui. Essa mulher aqui, ela ia se suicidar lá na Ponte Pêncio. Eu peguei ela, pastor, falei: eu vou te levar num lugar que alguém pode te ajudar. Eu vou te levar num lugar que alguém vai te ajudar. Ele veio de São Vicente bêbado com a mulher. Pastor, essa mulher quis dar em cima de mim o caminho todo, pastor. Mas eu falei para ela: não é eu que vou te ajudar, vou te levar no lugar que vou te ajudar. A Alexandra estava aqui, deixa eu mentir. A mulher ia se suicidar. O bêbado trouxe ela aqui, porque ele entende que aqui era o lugar que poderia ajudar ela. Pastor, como é que um fraco pode ajudar outro fraco? Eu não sei, meu querido. Para Deus nada é impossível. Pastor, eu estou fraco, como é que eu vou carregar alguém no colo? Não sei, meu querido. Deus pode te dar força. O que importa é que você sabe o caminho. O que importa é que você tem a chave da casa do Pai. Está entendendo? Diga ao fraco que sou. Diga ao fraco eu sou. Fala para a pessoa que está do seu lado: não importa o seu estado. Deus pode te fortalecer e pode te usar a fortalecer a outros. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Amém? Para finalizar, o texto de Paulo a Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, nos ensina a lidar com os cansados. Lidar como? Corrigindo eles em amor, consolando eles e amparando eles. O texto de Isaías nos desafia a aceitar. O texto de Isaías que nós lemos nos desafia a aceitar o descanso e o refrigério de Deus. O profeta falou: olha, há descanso, há refrigério, mas as pessoas não quiseram.
A igreja é sim um lugar de descanso e de refrigério. Tem pessoas que até dormem no culto de tão descanso que dá, não é verdade? É ou não é? A igreja é um lugar de descanso e de refrigério. É um lugar. E como igreja, eu e você, cada um de nós, hoje, a gente tem que usar essas ferramentas. Consolo, correção e amor, consolo e amparo. Repita comigo. Correção e amor. Diga consolo e amparo. Com pessoas cansadas, gente cansada de igreja. É isso que a gente precisa fazer. E para fazer isso a gente precisa ter fé. Hoje é um culto de fé, amém? Para usar essas ferramentas a gente precisa de fé. E que Deus te encha de fé essa noite, porque só assim que a igreja vai se tornar um verdadeiro lugar de descanso e de refrigério. Só assim. Se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar.